Lucas era apóstolo de Jesus? O escritor do Evangelho de Lucas era um apóstolo? Se você sabe essa resposta, deixe aí embaixo, já nos comentários. Nós iremos aprender durante alguns dias sobre o livro de Atos. Um livro maravilhoso, incrível. Por que eu digo isso? Porque o livro de Atos, também chamado de Atos do Espírito Santo, vai nos mostrar com muita clareza que o principal personagem é o Espírito Santo. Nós vamos ver que no livro de Atos, que existe ali grande parte da história, falando de Pedro, o apóstolo, aproximadamente aí os 12 primeiros capítulos vai tratar do Pedro, e o restante, do 13 ao 28, explicando e falando da história de Paulo, esses grandes personagens importantíssimos no cristianismo. Então, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o livro de Atos foi dado este nome aproximadamente 150 anos depois de Cristo, provavelmente porque os nomes dos apóstolos é citado no começo do capítulo. Então, antes, o nome Atos dos Apóstolos, o livro não tinha um nome. Quem é o escritor do livro de Atos? Atos foi escrito por Lucas. Nós vamos ver algumas referências que mostram que foi Lucas o escritor do livro de Atos. E aí aquela pergunta inicial, não sei se você sabe, Lucas ele não foi apóstolo de Jesus. Ele não foi, tá? Ele foi o escritor do livro de Lucas, que é o Evangelho de Lucas, e também do livro de Atos. Aqui nós vamos aprender um pouco sobre a história e a autoria do livro de Atos. Lucas é um autor do livro de Atos, porque nós vamos entender que se coloca uma pessoa muito humilde, ele não se apresenta em muitos momentos da história do livro da Bíblia, ele não é colocado nos evangelhos, o seu nome não é colocado no livro de Lucas, não é colocado também no livro de Atos. Na verdade, a intenção dele era de engrandecer o nome de Jesus, propagar de fato quem foi Jesus. Então não há registro de que Lucas tenha deixado ali alguma pegada, o seu nome como escritor desse livro. Mas então por que dizemos que o livro de Atos foi escrito por Lucas? O escritor de Atos, ele viajou com Paulo. Então a gente vai ter essa primeira prova que ele estava com Paulo nas viagens. Lembrando que Lucas, ele era um médico que acompanhava Paulo nas suas viagens, provavelmente para cuidar dele e de outras ocasiões também. Então, lá em Atos capítulo 16, versículo 10, diz assim: e logo depois dessa visão, procuramos, perceba que está no plural, procuramos partir para Macedônia. Então Paulo não estava sozinho, Paulo estava com alguém aqui, procuramos, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Isso então está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 10. A palavra nos mostra que o escritor estava com Paulo. Lá em Atos 20, versículo 5, eu vou ler para vocês aqui agora, Atos 20, versículo 5, diz assim: estes indo adiante nos esperaram em Troade. Novamente percebemos aqui que Paulo não estava só. Eles foram esperados. Então, outro texto
também ao 27, 18. Em Atos 27, 18, diz assim: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Então aqui percebe também que nessa experiência que Paulo estava em naufrágio do navio, ele não estava só. Andando nós agitados por uma veemente tempestade. Em Atos 27, versículo 1, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. Novamente, Paulo nessa viagem para a Itália não estava sozinho. E 28:16, em Atos 28:16 diz: e logo que chegamos a Roma, lembra que Paulo não estava sozinho, chegamos, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. Então Lucas, ele era um doutor gentílico. Então perceba que o livro do Evangelho Lucas, o Evangelho Lucas foi escrito por um gentil. O que é um gentil? Um gentil é todos aqueles que não são judeus, eram considerados gentil. E Lucas, ele era um doutor gentílico, que algumas vezes viajava com Paulo, como está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 4. Vamos ler aqui Colossenses 4. Livro de Colossenses 4:4, para que o manifeste, 4:14. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então perceba que Lucas estava com Paulo, ao dizer aqui que também o Lucas estava dando saúda-vos. Então a gente percebe aqui que esta é uma das razões que acreditamos que o livro de Atos foi escrito por Lucas, porque Lucas estava com Paulo nas experiências que ele tinha vivido e passado nas viagens, pregando para os gentios. Outro também, quem quer que tenha escrito o livro de Atos, também escreveu um dos evangelhos. Por que nós acreditamos que o livro de Lucas e também o livro de Atos foi escrito por Lucas? Porque lá em Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 1. Então a igreja sempre acreditou que o primeiro tratado mencionado em Atos 1:1 é o Evangelho de Lucas. Ambos os textos foram escritos para a mesma pessoa, também chamado de Teófilo. Teófilo era um nome muito comum naquela época, que era dado para uma pessoa de alta classe, um excelentíssimo senhor. Teófilo é uma palavra grega que significa filho amado, porque Teo é Deus e Filo é amor de Deus. Então, o livro de Lucas, o médico amado, escreveu os 2 volumes
como um conjunto e podemos entendê-los melhor se os mantivermos unidos. O escritor do livro de Lucas não era um apóstolo, como havia falado inicialmente. Em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim, vamos ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do 1 ao 3. E Jesus, cheio do Espírito Santo, novamente, perdão, estou lendo aqui. Tendo, pois, muitos empreendido, pôs em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiriam os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então, tanto no livro de Lucas como também no livro de Atos, foi um livro escrito para este Teófilo, excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Atos, foi direcionado para este Teófilo. Ele não era, portanto, uma testemunha ocular. De forma semelhante, não há nada no livro de Atos que sugere que o seu escritor é um apóstolo, e Lucas se encaixa na descrição. Isso soma as evidências de que ele escreveu, fala. Estou tomando ainda, estou na metade. Pode guardar o talher ou depois eu tomar? Pode guardar. Então Lucas se encaixa na evidência de que ele escreveu o livro de Atos. Os crentes da igreja apostólica e da igreja primitiva aceitaram passivamente Lucas como autor do nosso terceiro evangelho e de Atos. Então o evangelho de Lucas e Atos são organizados de forma semelhante. Observe a tabela a seguir e note a semelhança na forma como o escritor organizou ambos os textos.